Aleluia! Glória a Deus! Estamos aqui outra vez para se compartilhar de coisas preciosas. Alguma dessas coisas preciosas pode ser confrontantes, mas faz parte de uma jornada na dimensão do Espírito, porque tudo que vem do Espírito de Deus é para nos confrontar, nos tirar do nosso conforto, nos tirar da nossa mordomia, de só pensar em si próprio. É interessante que há 3 tipos de vontades. A vontade de Deus perfeita e soberana, que é chamada de vontade, o centro da vontade dele. Quem vive nessa dimensão vive maravilhosamente. Agora é total dependência e conexão diária para não sair. É a vontade perfeita e soberana, ou o centro da vontade de Deus. Existe também a segunda, a vontade permissiva. A vontade permissiva de Deus não é a vontade de Deus. É a vontade do homem e Deus acaba permitindo, porque o homem escolheu, decidiu, ele quer, ela quer. E existe a vontade própria. Vontade própria. E essa vontade própria parece muito com a vontade de Deus permissiva. Mas a vontade própria, ela tem tudo a ver com a própria pessoa. A vontade permissiva é uma vontade que Deus não quer. Deus já mostrou o caminho. Deus já disse que é dessa forma, mas a pessoa não quer. A pessoa quer seguir do jeito dela. A pessoa quer seguir da maneira que está na mente dela. Então Deus acaba permitindo, porque Deus não força ninguém. Ele é cavalheiro. Agora existe a vontade própria, que é a terceira parte, o terceiro ponto. A vontade própria é uma das vontades mais perigosas que tem, porque a própria pessoa tem essa vontade como um Deus para si. Eu fiz, eu estudei, eu tenho capacidade, eu trabalhei desde os meus 5, 7 anos, eu sou assim, eu sou assado. E a pessoa que se comporta desse jeito não reconhece nunca a vontade soberana e perfeita, ou chamada centro da vontade de Deus. Tem medo de abraçar ela porque acha que essa vontade é a vontade que a pessoa não vai ter vontade própria. E realmente, a vontade própria não existe nesse nível. A vontade soberana e perfeita é a que prevalece. É aquilo que Isaías disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém fará com que escape das minhas mãos. Operando ou agindo o Senhor, quem impedirá? Aí está um dos pontos ou princípios bíblicos a respeito da soberana e perfeita vontade de Deus, também chamada de centro da vontade. É melhor estar nessa vontade de Deus, porque a vontade permissiva é a vontade maluca. Porque como é que eu sei que Deus não quer e eu quero? Como é que eu sei que Deus diz de um jeito e eu faço de outro? E que vem, Deus acaba permitindo. E aí que estão as grandes consequências, pancadas, disciplinas, a pessoa se arrebenta e depois retorna com a cara mais lisa e mal lavada, diante dos homens, e quando também se volta diante de Deus. Deus é misericordioso, amoroso, e Ele perdoa, dando novas oportunidades, porém, o que foi plantado é colhido. As consequências vêm e tudo que se planta, colhe. Agora, a vontade própria é uma vontade natural. É a vontade do homem natural. Por isso que o que nasceu de novo não deve seguir a sua vontade própria. E tem muitos filhos de Deus seguindo essa vontade própria. Vê qualquer coisa, já quer comprar. Vê qualquer coisa, já quer possuir.
ninguém pode ter nada, ele quer ter também. Esse é a vontade natural, é a vontade própria. Essa vontade própria, ela está no pecador, ela está no homem natural. Não pode estar habitando dentro do homem nascido em Deus. Não pode estar no homem ou na mulher espiritual, você está entendendo? O espiritual tem que estar procurando abraçar a vontade perfeita e soberana do Criador. Quando ele não segue e nem quer, ele entra na vontade permissiva e só vive na permissiva porque quer fazer do seu jeito, sabendo qual é a vontade de Deus, perfeita e soberana. Você está entendendo? Eu tenho certeza que você está. Ninguém está com problema de surdez. Ninguém também está com problema mental. Até os mentais podem até compreender. Então, a vontade soberana e perfeita, chamada de vontade central, centro do coração de Deus, é esse patamar, é nesta dimensão que o Pai tem traçado por meio de Jesus como modelo, que ele andou perfeitamente no centro da vontade soberana do Pai. Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. E você observe nos evangelhos, se é que você lê Bíblia. Eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Isso é centro da vontade. Quando você entende que você não é mais para viver nessa vida, mas viver nos planos de Deus, então você deve entender que você não tem opinião própria. Você deve andar na direção, em harmonia com o Espírito Santo. Você está compreendendo? Então, a vontade permissiva, você já compreendeu. É quando eu decido o que eu quero. Tem gente que diz bem assim, eu dormi e me acordei. Deus permitiu eu me acordar. Deus não permitiu nada. Você está no centro da vontade dele. Ele deu a vida, você dormiu e você se acordou porque ele te sustentou. Então, ele está no centro da sua história. É você que não está acordado para isso. É você que está na mente velha de tradições e costumes dos seus pais, bisavós, tataravós, algo de família, algo que você já ouviu no trabalho, que já tornou comum. Porque hoje as pessoas dizem assim, é bom quando Deus permite. Não, é bom quando Deus libera. Permitir não, liberar. O que é liberar? Deus só libera algo quando alguém está na vontade dele. E qual é a vontade dele? A perfeita e soberana. Aquela que nos mostra que estamos no caminho da obediência de Cristo. Ninguém aqui é obediente, mas quando alguém olha para Cristo, caminha na obediência de Cristo. Obediência de Cristo não é que nós vamos obedecer como Cristo, não. Obediência de Cristo é caminhar na presença da obediência dele, porque ele foi o único que obedeceu perfeitamente e agradou o Pai. Alguém está entendendo? Aqui na terra, as nossas obediências só vai nos servir de aperfeiçoamento e amadurecimento e crescimento para nós mesmos. Mas a nossa obediência não agrada perfeitamente a Deus. Mas se nós obedecermos em linha ou seguir a obediência de Cristo, aí sim, ele vai olhar para mim e vai ver Cristo em mim. E vendo Cristo em mim, é por meio do sangue de Jesus Cristo. Entendeu? Então, não fique na vontade permissiva, que ela tem muitas consequências drásticas. Porque quem anda na vontade permissiva é aquele que já nasceu de novo, é aquele que é espiritual, mas ele não quer andar na espiritualidade, ele quer andar na vontade natural, própria de qualquer homem que está na terra, que confia nas suas capacidades, que confia nos seus pensamentos, que tem seus questionamentos carnais e que bate de frente com tudo.